O atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que sempre é apontado, né, como um possível sucessor de Bolsonaro e candidato à presidência em 2026, falou sobre o assunto. E bateu o martelo ali dizendo que não será candidato à presidência da República em 2026. E disse mais, que vai apoiar quem Bolsonaro indicar, que vai seguir o que Bolsonaro mandar fazer. Vamos ouvir o que disse ele no Flow Podcast. Acho que quem vai ser o candidato da direita, né? Que o pessoal tem essa grande curiosidade. Quem vai substituir o Bolsonaro? É o candidato que ele apontar. Ou vai ser ele ou o candidato que ele apontar. E é com ele que eu vou. Assim, o caminho que ele apontar é o que a gente vai seguir. Eu realmente não penso nisso, não penso mesmo. Estou muito comprometido com o Estado, quero fazer a diferença aqui, não tenho interesse nenhum, ambição nenhuma em concorrer a nada diferente, eu não preciso ser candidato à presidência, não serei. E vou apoiar quem o Bolsonaro apoiar, porque o Bolsonaro é um cara que foi importante na minha vida, um cara que estendeu a mão, um cara que eu tenho apreço, um cara que virou um amigo, que eu ouço. Que não será, mas ele vai seguir quem Bolsonaro apoiar. E se Bolsonaro escolher ele, né, Josias? E aí, como é que ele vai, já que ele vai seguir tudo que ele falar, e se ele escolher ele, né? O Tarcísio de Freitas ele está numa estratégia que parecia fazer sentido há alguns dias e hoje virou uma estratégia errática. Parecia fazer sentido quando ele divergiu do Bolsonaro naquela votação da reforma tributária na Câmara, foi maltratado pelo Bolsonaro numa reunião partidária que foi vazada com um vídeo. Ali poderia ter sido um marco divisor no relacionamento do Tarcísio com o Bolsonaro. Se o Tarcísio envereda por aquele caminho, traçando um risco no chão que o separaria estrategicamente do Bolsonaro, sem romper com ele deixaria claro que caminharia numa trilha diferente, mais sensata, menos radical. Esse era o caminho adequado para o Tarcísio. Ele combinaria esse distanciamento estratégico em relação ao Bolsonaro com esse discurso conveniente de dizer, a essa altura, faltando mais de 3 anos para a eleição presidencial, que não é candidato, que quem se admite como candidato com tanta antecedência recebe chuvas e trovoadas desnecessariamente. Então, convém a ele dizer agora que não é candidato. Lá na frente você vê se é conveniente ou não se lançar candidato, e ele tem a alternativa de se candidatar à reeleição em São Paulo. Ele se tornou um personagem errático porque, em vez de se converter num político pós-bolsonarista, ele está se convertendo prematuramente num personagem pré-falimentar, porque ele incorpora práticas e discursos do Bolsonaro em 2 áreas muito complicadas. Ele incorpora práticas do Bolsonaro na área de segurança pública, quando ele avaliza uma operação policial realizada no Guarujá que resultou na morte de 16 pessoas, e ele avaliza também o comportamento precário do Bolsonaro na área educacional, quando ele aceita a estratégia da Secretaria de Educação de rejeitar livros didáticos do governo federal, rejeitar gratuitamente, que os livros iriam para São Paulo sem onerar o Estado, e enveredar por um caminho de apostilas digitais, impondo uma digitalização a alunos que não têm nem caderno para estudar. Aí depois ele volta atrás, então ele se mostra precário em 2 áreas em que o governo Bolsonaro também foi precário, segurança pública e educação. Então, como disse Fabiola, ele deveria se transformar num pós-bolsonarista, representante de uma direita civilizada, e está se transformando num político pré-falimentar, porque está se associando a um personagem que hoje é inelegível e que está com uma encrenca criminal que ainda pode complicá-lo. O Bolsonaro é um encarceramento, é um pedido de prisão esperando na fila para acontecer. Então, não conviria ao Tarcísio de Freitas, que se pretende um político
atrelado a uma visão de técnico, de competente, de rendido às evidências científicas, não convém a esse político se associar ou continuar associado a um personagem tão precário quanto o Bolsonaro. Então, acho que o Tarcísio erra muito, erra politicamente, quando mantém essa associação, e erra administrativamente, quando permite que o seu governo cometa tantos erros em duas áreas tão vitais quanto segurança pública e educação.